Senhor Jesus a todos os irmãos que estarão nos ouvindo nesta noite. Uma noite com um dia muito significativo para nós, pois nos lembram nessa data sobre a ressurreição de Jesus, o nosso Cristo. E eu quero falar com vocês hoje sobre a importância da presença de Deus em nossas vidas. Jesus ressuscitou para nos salvar e estar presente conosco. Projeto de Deus há 2000 anos atrás realizou-se aqui na nossa terra. A missão de resgate. Ele mandou o seu único filho ao mundo que se perdera no seu rumo espiritual, a fim de restaurar esse mundo, restituir ao povo a sua comunhão com ele. Jesus veio em forma humana com um comando simples, mas de vital importância: buscar e salvar a humanidade que estava perdida. Lucas 19:10. Essa missão não foi uma reflexão tardia da parte de Deus, pois esse projeto, esse propósito já existia desde a eternidade. Que Cristo viesse nos salvar. Então, o cristianismo é diferente de todas as religiões do mundo. Não é só porque ele prega perdão dos pecados, mas porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele trouxe para nós, através da sua morte, a remissão dos nossos pecados, um novo propósito de vida não só na terra, e, além disso, ele nos propôs uma ressurreição de vida, como ele. Então, a diferença do cristianismo é que só na fé cristã nós afirmamos que o nosso líder morreu, ressuscitou e está vivo nesse exato momento. Por isso é bom reconhecer que a nossa crença na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não se baseia em conclusões científicas nem em boatos divulgados por historiadores, mas sim num fato histórico com evidências sólidas que o sustentam. Muitos túmulos têm escrito neles: aqui jaz fulano de tal. Mas somente no túmulo de Jesus está escrito estas palavras lá em Jerusalém: ele não está aqui. Então muitos homens bons já fizeram história em nosso mundo. São guardados nas memórias de muitos que os conheciam, mas não podem fazer mais nada. Não podem interceder por nós, pois morreram como qualquer um deles. Mas só Jesus venceu a morte. Quando Deus enviou Jesus, o seu Filho, à terra, ele abriu para nós a porta da salvação para qualquer um, para aquele que nele crê. Isso significa que qualquer pessoa pode se tornar filho de Deus e receber a vida eterna. Colossenses 1,14 está escrito que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então o desejo dele é de nos salvar, e não só isso, mas de estar presente conosco
em todo tempo. Isso é uma promessa. E é disso que eu quero falar hoje. Desta promessa. A ressurreição de Jesus para nós trouxe muitas coisas. E uma delas é a presença dele. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Promessa. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam conversando sobre os fatos da sua morte. Lucas 24, 36 diz: e falando eles destas coisas, da morte de Jesus, o mesmo se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Uma das maiores coisas que nós recebemos com a presença de Jesus é a sua paz. É esta paz que ele nos concedeu, que o mundo não dá. Quando ele chega, quando ele aparece, quando ele está presente, quando ele está conosco, só temos coisas boas a contar: salvação, alegria, renovo, restituição, perdão de pecados, milagres maravilhosos acontecem. A Bíblia é rica nisso. Estavam os discípulos no barco, Jesus dormindo. Quando ele se levanta, ele acaba com a tempestade. A tempestade termina. Quando Jesus chega na casa de Pedro, ele cura sua sogra. Quando Jesus chega, a saúde aparece, a alegria aparece. Na casa de Jairo, ele ressuscitou a filha dele. Quando ele chega no tanque de Betesda, ele curou o paralítico que lá estava há 38 anos esperando o milagre. Quando ele chega em Betânia, ressuscitou Lázaro, seu amigo, que há 4 dias estava morto. Quando Jesus chega na cidade de Jericó, ele cura o cego Bartimeu e ainda salva a vida de Zaqueu, o publicano. Quando nós lemos em Lucas 8, Jesus chega na cidade de Gadara e expulsa a legião de demônios que vivia sobre a vida do gadareno. A melhor coisa na nossa vida é sentirmos a presença dele em nosso meio. Ele é tudo para nós, tudo. Nada melhor do que sentirmos a presença de Jesus. Então eu quero ler com vocês, para nós meditarmos nesta noite, uma palavra até muito forte para o momento que nós estamos tratando hoje da ressurreição, mas é essencial para o nosso crescimento espiritual. Êxodo capítulo 33, o versículo 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo, que fizeste subir do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo que irá adiante de ti. Eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei. Grava isso. Deus disse a Moisés: eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Agora o versículo 15. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco,
não nos faça subir daqui. A história deste povo de Israel tem um divisor de águas aqui. Estavam eles no Egito, foram libertos, estavam agora no caminho da peregrinação para a terra prometida que o Senhor havia lhes falado. Mas a postura do povo, o andar do povo, a forma de caminhar do povo, não estava parecendo que era o povo de Deus, que ele havia tirado do Egito. Estava parecendo que era o povo do Egito que estava caminhando com ele. Então ele fez essa repreensão. Ele falou: esse povo não está parecendo que é o meu povo, Moisés, porque eles estão andando igual o povo do Egito. E eu quero que eles andem da minha forma. Então nós vamos observar nesse texto lido aqui, que o Senhor fez uma repreensão e disse: olha, eu não irei no meio de vocês. Eu não vou no meio de vocês. Vou mandar um anjo que ande com vocês, mas eles vão dar para vocês a sua terra. No entanto, Moisés, ao ouvir isso, e o povo ouvir aquelas palavras, pesou no coração de todos. Aí nós lemos aqui no versículo 4, que o povo chorou amargamente, chorou muito. Ele disse: olha, o Senhor nos rejeitou, o Senhor não vai conosco, o Senhor não irá conosco. Então vamos tirar os atavios, tirar os apetrechos, as roupas que estavam usando que era do Egito, as joias, os colares, os brincos, os apetrechos que eles trouxeram de lá. E Moisés chorou ao Senhor. Então aqui foi um momento que eles tiveram que fazer um pensamento de mudança. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, então nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar aqui. Moisés, para a compreensão dos irmãos, Moisés estava dizendo: é melhor ficar aqui no deserto com a sua presença do que ir para Canaã sem a sua presença. O povo era de Deus, o povo era escolhido de Deus, o povo foi tirado do Egito porque era de Deus. Então eles queriam a presença do Senhor na sua vida. Mas nessa rejeição houve a tristeza no coração. Então foi quando eles começaram, nesse momento, a fazer um novo pensamento. Tiraram aquilo que estava entristecendo a Deus. E Moisés gritou ao Senhor: não nos deixe aqui sozinho, seja conosco, anda conosco, nós queremos a sua presença. Aí eu quero falar para vocês nessa noite sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. Nós vamos observar em primeiro lugar algumas falhas nesse pensamento sobre a presença de Deus em nossas vidas. Como julgamos as pessoas? Nós temos o costume de avaliar espiritualmente a vida das pessoas devido ao local e às circunstâncias que elas vivem. Se está sofrendo em alguma causa, é porque Deus não está com ele. Se está doente, consequência do pecado. Se está desempregado, está pagando por algum mal que ele fez na vida. E assim sucessivamente. Vejamos a maneira que julgamos as pessoas. Isso não é de hoje. Sempre aconteceu. Quanto ao lugar em que a pessoa está, vamos pegar um primeiro exemplo. José. A vida de José. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Trabalhava na casa do seu patrão como escravo, Potifar. A esposa de Potifar, por várias vezes, persuadiu a José para que ele se deitasse com ela. Ela armou várias ciladas para isso. No entanto, nós lemos na Bíblia, no capítulo 39 de Gênesis, que José escapava dela. Mas numa dessas feitas, ela o fechou no quarto e disse: deita-te comigo. José, naquela situação, poderia ter caído com ela,
Porque na própria leitura vocês vão observar que lá não estava Potifar. Ela mesma disse, lá não estava o marido dela. Mas José recusou e disse para ela: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa o seu marido me vedou, a não ser você, porque você é esposa dele. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele respondeu e perguntou. Então o lugar não importa, mas sim o compromisso com Deus. Ele a rejeitou não por causa do marido dela, mas sim por sua fidelidade a Deus. Então, primeira coisa que eu quero falar nessa noite, o lugar. Daniel estava na corte da Babilônia. Outro exemplo, conhecia a diretoria do imperador da Babilônia. Ele conhecia as cobras venenosas políticas que lá estavam, porque eles armaram um plano para matar Daniel. Ele conhecia o governo perto dele. Ele viu eles armando contra a vida dele mais de uma vez. Sabendo de tudo isso, Daniel foi lá no seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém, na Babilônia, e ele disse para aqueles que estavam lá embaixo: ei, seus cobra traíra, suas cascavel, jararacuçu, suas peçonhenta, aqui eu estou abrindo a janela e eu vou orar, porque o meu negócio não é com vocês, é com Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. Os animais jejuaram e serviram de travesseiro para Daniel. Aí alguém que faz parte aí do sindicato dos crentes frustrados pergunta assim: ai pastor, por que nós não vivemos os milagres igual nos dias do Daniel? Aí a resposta para o sindicato é a seguinte: a resposta ela vem lá do céu para a sua vida, porque vocês só querem os grandes milagres de Daniel, mas não querem viver piedosamente como Daniel. Querem os milagres, mas não querem pagar o preço devido igual Daniel pagava. Vocês não querem ficar 21 dias jejuando e orando para que o anjo Gabriel lhe apareça. Você quer orar hoje e agora o anjo tem que vir com a resposta. Então por que nós não temos grandes milagres igual de Daniel? É porque não pagamos o preço igual a Daniel. Quer ver outro exemplo? Lugar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, viviam como ele, na maior potência política mundial, trabalhavam na diretoria, viram todo o procedimento de preparação do dia de culto ao Nabucodonosor, o grande imperador. Viram a banda, viram os instrumentistas, viram os cantores, eles viram tudo que estava sendo armado, tudo estava sendo armado. Aí, observa bem, só para contrariar, estava lá tocando aquela banda dos infernos, o pagode comendo, todo mundo feliz, o grande imperador, a grande estátua, a multidão curvando-se. Tocaram então agora os instrumentos, o povo pôs a cara no chão: viva Nabucodonosor! Mas eles não se curvaram, eles não se prostraram. Aí o rei disse para eles: vocês não entenderam não? Eu vou falar para a banda tocar de novo e vocês se curvam. A resposta deles: ei, faz o seguinte, não gasta tempo pedindo para essa turma aí só para contrariar tocar de novo não, porque esse som aí não agrada a gente não. E é o seguinte, nós não vamos nos curvar não. Se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Pode lançar. E outra coisa, nós não vamos te responder nada não, porque nós temos um Deus que fala por nós. O imperador mandou aquecer 7 vezes mais a chama da fornalha. E eles nem aí, nem um pouquinho preocupados. Olha o tamanho da fé. Será que tinham compromisso com Deus ou não? Saíram da fornalha
sem nenhum cheiro de fumaça, e ainda puderam dizer para todos, igual vocês viram aí do lado de fora, nós vimos e sentimos a presença dele, ele andou no fogo junto conosco. Aleluia! Que coisa linda! A presença de Jesus, a presença dele vale mais do que qualquer outra coisa. Até no fogo ele estava com eles. Compromisso. Olha o profeta Ezequiel, estava na Babilônia, trabalhando no campo como lavrador para os caldeus, próximo ao rio Eufrates. Um dia ele estava lá, caminhando, pensando, triste. Tinha um rio, um braço que saía ali, chamava Rio Quebar, e ele ali próximo do Rio Quebar, andando, caminhando, orando, falando com Deus, numa terra estrangeira, não era Jerusalém, no cativeiro, coração estava triste, no Império Babilônico, a maior potência do mundo, não estava no templo, mas ele estava lá orando e se consagrando. De repente, a Bíblia diz, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, mas Deus abriu os portões do céu e trouxe revelações jamais vistas. Então não importa o lugar, Ezequiel recebeu a presença de Deus, viu a presença do Senhor como ninguém, ele viu a glória, a majestade, ele viu tudo aquilo, mesmo no meio do nada, dizendo assim, numa terra estranha, mas o Senhor se manifestou a ele. Compromisso. Outro exemplo, Eliseu, no meio da crise de Samaria, que eu preguei há poucos dias para vocês, no meio do caos haverá um milagre. Eliseu estava lá, na quarentena, o povo sofrendo, comendo carne de animais impuros, comendo até os próprios filhos, no meio da miséria, comendo esterco de pombo, no meio da maior crise que o povo estava vivendo. Deus se revelou ao profeta Eliseu e lhe trouxe uma palavra de milagre. Aleluia, oh aleluia. Não importa o lugar, o que importa é a presença de Deus na nossa vida. Jó perdeu tudo, outro exemplo, mas ele não perdeu o seu compromisso com Deus. Foi julgado por todos, até mesmo pela esposa e os melhores amigos, mas Deus lhe recompensou por sua fidelidade, ao ponto de lhe dar tudo em dobro. Oh, aleluia. Eu queria que você entendesse essa palavra nesta noite, querido. O que mais vale na nossa vida é a presença de Deus, é o nosso compromisso com Ele, nossa fidelidade a Ele. Deus vai te dar tudo que você perdeu, Deus vai te honrar onde você caminhou, Deus não vai te deixar desamparado. Deus, Ele cuida de você porque você faz o nome dEle ser presente na tua vida. Então não é o lugar e nem a circunstância que você se encontra que vai determinar a sua fé ou quem você é diante de Deus, e sim, é o seu compromisso com Ele. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, pode estar desempregado, pode estar passando necessidade, pode estar em cima de um leito, não importa a sua situação, o que importa é quem Deus é na tua vida. Quer ver outro exemplo? Outro exemplo bíblico. Eles estavam num bom lugar, tinham a arca de Deus, tinham um lugar de cultuar a Deus, tinham tudo do bem e do melhor. No entanto, lhes faltava a principal coisa, a presença de Deus. A geração de Eli tinha arca, tinha culto, tinha o tabernáculo, tinha sacrifício, viviam do lado do maior juiz daquela época, Eli. Porém, contudo, lhes faltava uma coisa, a presença. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, sacerdotes, fizeram tudo o que era de mal aos olhos do Senhor. Eles comiam do melhor sacrifício que era oferecido a Deus, eles tiravam a melhor parte para eles. Está acontecendo isso hoje em dia, irmão? Sim ou não? Você conhece que tem uns pastores que estão fazendo isso? Uns obreiros que estão fazendo isso? Obreiro não, cobreiro. Um monte de presbítero que está tirando para eles a melhor parte.
e oferecendo para Deus qualquer coisa, é a turma da geração de Rofini e Finéias. Decaíram tanto espiritualmente que chegaram a se envolver em prostituição na porta do tabernáculo de Deus. Nós conhecemos aqui na cidade pessoas que fizeram isso dentro da igreja. Pastor. Então esta geração de Eli é um exemplo a não ser seguido, pois pecaram gravemente contra o Senhor. Por isso Deus os julgou. Qual foi o motivo que esta geração perdeu a presença de Deus? Onde ela falhou? Ela falhou em trazer a presença de Deus para eles somente como um quebra-galho. Quando ninguém mais ia para Siló, quando ninguém mais ia para o tabernáculo, as pessoas já não estavam mais confiando ali nas adorações, no sacrifício. Poucos estavam procurando o sacerdote para oferecerem culto a Deus. Não estavam buscando mais a face do Senhor. Tampouco adoravam a Deus como era antigamente. Mas contudo, na hora da dificuldade, aí eles queriam fazer da presença de Deus uma espécie de... Os mais antigos vão lembrar. Uma espécie de pé de coelho. Um amuleto. Queriam fazer, a arruda aqui atrás da orelha. Eles queriam fazer da presença de Deus um resolve tudo. Na hora da dificuldade, quiseram fazer da presença de Deus aquele negócio, se eu estou precisando, resolve para mim. Aí no momento, um belo exemplo disso, num belo momento, que Israel estava em guerra, em conflito, pegaram a arca e levaram lá para o campo de batalha. Levaram a arca lá para o campo de batalha. A terra tremeu porque os inimigos, ao ouvirem, os filisteus, ao ouvirem o barulho, que a arca estava chegando, e Israel estava dando glória a Deus, aleluia, a arca chegou, o povo do lado de lá, os inimigos, bateram os pés no chão de medo. O grito foi tanto que a terra tremeu, alegria quando a arca chegou. Chegou o nosso resolve tudo agora! A terra tremeu. A arca tinha chegado no campo de batalha. Ai de nós! O grito dos filisteus. Quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Olha o que eles estavam gritando e dizendo. São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. Com medo, estavam com medo. Eles disseram deuses porque eles cultuavam outros deuses. Então vocês notam que a presença da arca trouxe medo para os filisteus, em sua condição de gentios pagãos. Eles também acreditavam em amuleto da sorte. Pensaram que a arca chegou, agora acabou para eles, porque eles já sabiam da história do Egito. Então isso aqui mostra para nós uma coisa, que os filhos de Israel já haviam adotado essa forma mundana de pensamento. Ou seja, Deus só serviria para resolver o problema. Só usariam a arca na hora da precisão. O templo estava abandonado em Siló, o lugar de culto. Para essa geração dos filhos de Eli, Deus já não era mais o criador e sustentador de todas as coisas. Já não era o salvador do seu povo. Já não era aquele que era digno de honra e de glória. As pessoas já não iam mais buscar a sua presença e reverenciá-lo como ele deveria ser reverenciado. Já não adoravam mais com o seu amor a ele, em sua adoração. Já não confiavam mais na sua dependência. Para esta geração, Deus havia se tornado alguém de quem somente se lembravam na hora da necessidade. É a mesma coisa que nós observamos hoje em dia. Eles não buscaram a presença de Deus, eles buscaram o resolve tudo. Apenas mandaram buscar a arca, pois
os que fazem de Deus um resolve tudo, nem sequer se dão ao luxo de buscá-lo. Ai, 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 vem o pastor de novo. Hoje não é diferente. Nessa nossa experiência pastoral, ministerial, já conheci muitas pessoas que se importam em buscar, não se importam em buscar a presença de Deus, mas querem Deus para resolver os seus problemas. Quando são convidados para ir no culto, nunca podem. Não dá tempo, tem coisa para fazer, estou cansado, cheguei do trabalho, não dá para ir na igreja hoje. Sempre arruma alguma desculpa, mas basta enfrentar alguma situação difícil e já estão ligando, pedindo, querendo uma ajuda. Eles querem que resolva o problema dele, e de preferência na casa deles, que vão lá orar por eles, vão lá repreender o mal, vão lá ajudar a resolver o problema. Ou seja, eles querem que Deus vá lá, eles não têm coragem de ir lá cultuar a Deus e lhe dar glória. Estou passando uma luta lá no trabalho, pastor. Tem gente que ir lá no trabalho orar por mim? O infeliz, o sem vergonha, não tem coragem de ir na igreja não. Quer que vá lá no trabalho dele resolver para ele. Então essa nossa geração, ela aprendeu muito com a geração de Eli. Temer e amar ao Senhor? Não. Só quer que ele resolva o problema. No emprego, na família, na sua vida. Então a geração de Eli não buscou a Deus. Fizeram dele apenas um resolvedor de encrenca. Por isso que perderam a sua presença. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos foram os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias. Também morreram lá no campo. Deus já havia dado o juízo: eu vou matar seus filhos, Eli. Por quê? Por quê? Comiam a melhor carne, o melhor sacrifício, as melhores coisas, deitavam com as mulheres no tabernáculo, no lugar de culto. Deus falou: não, pode deixar, o tempo vai passar, daqui a pouquinho eu vou dar uma rasteira boa neles. Morreram 33.000 naquela peleja. Perderam a arca do Senhor que representava a presença dele. Esta perda foi algo tão terrível que além dos soldados, dos filhos de Eli, ainda morreu mais gente. Quando o mensageiro chega na cidade e fala para Eli, Eli pergunta: como é que está lá a batalha? Está feia a coisa, Eli. Morreram 30.000 homens e os seus 2 filhos também. É mesmo? É. E a arca? A arca foi levada. Aí Eli caiu da cadeira. Quando falou que a arca foi levada, os 30.000 homens que morreram para ele não era tão grave. O importante era a arca. Quando a arca falou para ele que foi levada, Eli assustou. Estava num alpendre, sentado na cadeira, bem gordão, velhão. A cadeira quebrou, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu na hora. Olha o prejuízo. Já morre o pai e os filhos. Aí a notícia chega lá dentro: a mulher de Finéias estava grávida, próxima ao parto. Capítulo 4, 19 ao 22 de 1 Samuel. Olha a história. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, porque elas, sabendo do que acabara de acontecer, o seu sogro estava morto, o seu marido, o seu cunhado estava morto, 30 e tantos mil homens estavam mortos, e a arca foi tomada. Quando falou para ela que a arca foi tomada, aí ela não aguentou. Próximo ao parto, ela deu à luz. Deu à luz. E ela falou assim: põe o nome do menino de Icabode. O que é isso, Icabode? Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Olha o prejuízo. Agora você imagina o crescimento dessa criança. Qual é o seu nome, filho? Icabode. Estou sem a glória. Como é que é seu nome? Estou sem a glória da Silva do Santo. Olha que nome.
Em nossos dias, as igrejas estão vivendo este perigo, estão deixando de adorar a Deus, ao Senhor, como é devido à adoração, e estamos buscando somente o que Ele faz. Irmão, quero resumir: não importa onde você esteja e nem a sua situação financeira, o que importa é quem é Deus para você. Tem crente que tem a arca, mas não tem a presença de Deus. Essa é de doer o coração. Tem crente que até tem arca, mas não tem a presença de Deus. Mateus 7:22. É forte isso, hein? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu vos direi: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Nós vamos ver aqui, meu irmão, nesse versículo, vamos separar 4 tipos de crente aqui. Tem a arca, mas não tem presença. Tem arca, presença não. Em primeiro lugar, nós vamos notar que os tais que falam, que profetizam, são cristãos, porque eles chamaram a Cristo de Senhor, Senhor. Então são cristãos. Primeira coisa, são cristãos. Segunda coisa, Jesus está dizendo que são profetas, que profetizaram em seu nome, profetizaram no nome de Jesus. Se eles profetizaram conscientemente, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Se profetizaram no poderoso nome de Jesus, 2 coisas aconteceram. As profecias se cumpriram. Primeiro, milagres proféticos também aconteceram. Então, porque eles usaram o poderoso nome de Jesus. Terceiro lugar, terceira pessoa, vamos dizer, eram pessoas famosas. Por quê, pastor? O termo demônios é diabolos no grego. E ele é sempre, quando utilizado esta palavra, usado na forma singular no grego. Porém, a palavra aqui nesse texto, no original, no grego, é daimonia. Isso é demônios. Diabolos é diabo, singular. Daimonia, demônios, plural. Então Jesus está falando que eles expulsaram muitos demônios. E isso gera o quê? Fama, nome, posição na sociedade. Ficaram famosos pelos cultos de libertação. Vocês conhecem isso? Ganharam a mídia, os rádios, a internet, televisão, cresceram usando esse sinal, expulsando demônios. Ficaram famosos. Ganharam nome diante de todo mundo. As televisões filmam, a internet divulga, a mídia cresce o nome dele, o pastor papapá, que expulsa demônio, grande libertador. Aí faz o cartaz grandão, põe a cara dele, é o cara. Ficou famoso. No final da história, vocês vão ver que ele tinha que expulsar o demônio dele e ele não deu conta. Expulsava dos outros, mas carregava o dele. Em quarto lugar, ao quarto ponto, Jesus ainda nos diz no versículo 23: virão outros dizendo, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Olha, profetizavam, expulsava demônio,
fazia maravilhas. Jesus não está dizendo aqui que em algum culto, alguma cruzada, algum congresso, o cara orou e o aleijado andou e pronto, e acabou. Não, foi um dia ou outro que ele orou e o cego enxergou, o surdo ouviu. Não, Jesus está falando aqui nessa passagem de alguém que fez muitos milagres. Ele já estava acostumado em realizar maravilhas e milagres. Era notório na vida dele, ele vivia fazendo isso. Pastor, o senhor está agendado para o congresso tal, para a vida tal, lá na cidade tal. Aí ele já cobra aquela passagem absurda, o hotel absurdo, o valor de oferta absurdo, já faz o cartaz, aquela coisa toda, e o cara chega arrebentando, segurança do lado, aquele negócio, e o cara vai e ora, e pá, e o cara vomita, e o outro sai andando, o outro sai falando, e o aleijado joga a muleta, e vai, o cara estava acostumado com aquilo. Vou repetir, hein? Tem a arca, mas não tem presença. Quer ver? Primeira lição que Jesus ensina. É possível ser famoso na terra, muito conhecido na terra, porém a pessoa ser um anônimo no céu. Ele pode ser famoso nas profecias, conhecido como o profeta da última hora, honrado como um grande profeta dos tempos, poderoso nas profecias, pode ser o grande cantor da mídia, o mais conhecido na internet, o top das galáxias nas rádios, o grande revelador de mistério, pode ser o levantador de multidão, escoltado por onde anda, ninguém consegue chegar perto dele, carro blindado, segurança, pode ser o miserável que for, pode ter tudo isso, mas lá no céu ninguém conhece o nome dele. Oh, aleluia! Jesus disse: eu não vos conheço. Evangelho é vida com Deus, evangelho é compromisso com Deus, evangelho é ser fiel diante de Deus, é como ser um anônimo aqui na terra, mesmo que muitos não te conheçam, mas o importante é ter o teu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Talvez o teu pastor não te conhece, talvez o líder não te conhece, talvez os teus parentes nem faz questão do teu nome, talvez as pessoas nem olham para você, não saúdam você, não cumprimentam você, te tratam como qualquer um, porque você é pobre, porque você não é rico, porque você é doente, porque você é isso ou aquilo, não interessa. Você é melhor que você seja reconhecido como um anônimo, conhecido como um anônimo aqui na terra, mas ser reconhecido lá no céu. Aleluia! Deus te conhece. Glória, glórias. Aleluia! Oh, meu Deus, é bom demais. Eu prefiro ser um anônimo na terra, mas ter o meu nome escrito no livro da vida. Amém? Segunda lição de Jesus. É possível ter o meu poder, mas não ter a minha presença. É forte. É forte. É possível saber utilizar o poder de Cristo e não ter comunhão com Ele. No reino de Deus há direitos e deveres. Quem cumpre a lei e os deveres, aí então tem direitos. Mas com isso há pessoas que usam o poder, oram com poder, pregam com poder, cantam com poder, expulsam demônios com poder, mas infelizmente não tem a presença. Você vê eles cantando sem a presença de Deus. Você vê eles pregando com as técnicas da oratória, da homilética, mas vivem uma vida sem a presença. Tudo na técnica, tudo na prática, são os conhecidos profissionais do Evangelho. Tudo tecnicamente, mas é a presença. Eu já falei isso aqui para alguns irmãos, que eu me lembro, nunca me esqueço disso. Na época que o pastor Cisino ainda estava vivo, de uma das feitas que eu pude ir lá nos Gideões, eu me lembro que ainda era
no pátio da igreja, onde armava lá uma grande tenda, e deram oportunidade para uma irmã cantar, e essa irmã estava toda empequetada, igual os israelitas com os atavios do Egito. E ela estava com um salto alto e tirou o salto e começou a cantar, e rodava aquele vestidão brilhante, aquele tanto de coisa, e o povo assim, ó, olhando. Pastor, nos anos 90. E o povo assim, ó, olhando. Põe a mão no bolso, lê a Bíblia, e ela lá, dá glória, glorifica. E ela rodava o púlpito todinho, pra lá e pra cá. Aí acabou, ela foi lá, pegou a sandalinha dela, sem graça, e saiu andando pra lá. Muita técnica. Aí o pastor Cisino foi e chamou um irmão, magrinho, como diz aquele hino antigo, o terno dele era de uma linha só, magrinho. E ele foi lá, pegou, o pastor entregou, ficou de frente para ele e entregou o microfone para ele. Ele pegou o microfone e disse: paz do Senhor, e começou a tocar o hino. A glória de Deus desceu no lugar. Ali, quando ele começou a cantar, a glória de Deus se fez presente. As pessoas já estavam falando em língua estranha, pulando de alegria, com as mãos erguidas e adorando a Deus. Irmão, aquilo ali foi uma coisa linda. Uma coisa linda. Não é a aparência, não é a técnica, não é a prática, mas sim é o conteúdo. Tem muitos que têm a arca de Deus, mas não têm a presença. O rapaz não tinha aparência nenhuma, ninguém dava nada por ele, mas estava cheio da presença de Deus. Oh, aleluia! Como é gostoso sentir a presença do Senhor. Então eu quero encerrar. Vou encerrar essa palavra. A geração de Davi foi diferente. Ela distinguiu-se da geração de Eli, porque a arca foi levada. Quem trouxe de volta a arca para Jerusalém foi Davi. Passou os 40 anos de reinado de Saul. Saul buscou a Deus uma vez só com a arca. Davi não. Quando ele estava reinando em Hebrom e foi para Jerusalém, e ele chegou em Jerusalém e falou: aqui será o lugar do meu reino, eu não vou reinar sem a presença de Deus. Vamos buscar a arca onde ela se encontra. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos de louvor, de adoração. Então a geração de Davi é marcada pela presença do Senhor em adoração, diferente da geração dos filhos de Eli, que falharam e perderam a presença do Senhor. Davi, porém, fez de tudo para resgatá-la e trazer de volta para Jerusalém. Davi representa aqueles que seguem a Deus, buscam a Deus para adorá-lo, não somente pelo que ele é ou somente pelo que ele faz, mas sim por quem Deus é. Davi já tinha experiência e sabia o que Deus fazia. Ele havia matado o leão, ele havia matado o urso, sabia que Deus estava com ele. Mesmo matando o urso e leão, ele estava com a sua harpa, cuidando das ovelhas e compondo louvores ao Senhor. Davi, ele havia matado Golias, o gigante, porque ele sabia que Deus estava com ele. Davi, ele havia vencido os inimigos na guerra, porque sabia que Deus estava com ele. Aleluia! No entanto, ainda experimentando tudo o que Deus podia fazer por ele, Davi sabia que o nosso relacionamento com Deus era muito mais do que isso, pois o Senhor não era somente um mero resolvedor de problema ao qual recorremos nas nossas dificuldades. Deus era mais do que isso. O rei Davi foi, antes de tudo, um adorador. Vamos observar a forma como Davi portou-se ao trazer a arca para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 6, do 13 ao 17, conta a história que quando Davi estava trazendo a arca, a cada 6 passos que eles davam, sacrificavam um animal. Bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido com uma estola sacerdotal de linho.
Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Introduziram a arca do Senhor na cidade e impuseram-na no seu devido lugar, na tenda que Davi havia armado para guardar a arca. Trouxeram holocaustos, sacrifícios e ofertas pacíficas diante o Senhor. Davi era alguém que buscava a Deus de um modo de compaixão na alma mesmo, no íntimo, no interior, sabendo quem Deus era. Não procurava a Deus, não adorava a Deus em favor do que Deus podia lhe dar. Davi não era interesseiro, Davi não se preocupava somente com ele preocupava com o povo, ele preocupava com as necessidades do povo. Então ele adorava a Deus, sacrificava o Senhor e ensinava para o povo como buscar e adorar a Deus. Tiago escreveu o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Querem a presença de Deus? Não adianta ter poder e viver sem a presença. Presença de Deus é renúncia, é uma vida consagrada, sem mentira, é uma vida que nós devemos viver com honestidade, sem cheque sem fundo, sem fofoca, sem disse-me-disse. Quer vida com a presença de Deus? É viver com humildade, é descer do pedestal, é buscar a face do Senhor, é uma vida de arrependimento, é uma vida de labuta diante do Senhor nesse tempo que nós vivemos. Presença, intimidade. Deus disse a Moisés: olha, eu não irei mais contigo no deserto, mas mandarei um anjo que irá contigo. Moisés então se senta num barranco e diz: não, eu não saio daqui, morro aqui no deserto, mas eu não vou sem a tua presença. Moisés estava dizendo: prefiro ficar aqui no deserto com tua presença do que possuir a terra que mana em leite e mel com um anjo. Eu quero é o Senhor, eu quero é a presença do Senhor. Quando Davi pecou e foi repreendido pelo profeta Natã em relação àquele crime que ele cometeu, Davi disse: pode tirar tudo de mim, tira a coroa, tira o reino, tira o poder, tira a riqueza, tira tudo que vocês quiserem, mas não retira de mim a presença do teu Espírito na minha vida. Aleluia, aleluia. Quero encerrar e te dizer: é melhor perdermos tudo, mas nunca a presença dele. A presença dele é maior. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda a família de vocês em nome de Jesus. Guarde a presença de Jesus sobre todas as coisas. Nada é melhor do que a presença de Deus na nossa vida. É Ele é quem cura, é Ele é quem salva, é Ele é quem liberta, é Ele é quem perdoa, é Ele é quem nos leva para o céu, é Ele que sara nossas feridas, é Ele que renova a nossa alma, é Ele que restitui o que nós perdemos, é Ele que faz milagre. Então eu quero que você guarde essa palavra: eu vou ter a arca e vou ter a presença dEle na minha vida.